No vídeo anterior, discutimos alguns estudos recentes que colocam provisoriamente o filo Ketognatha como um grupo irmão do clado Gnatífera. Embora esta designação possa mudar no futuro, vamos agora nos aprofundar em Gnatífera para discutirmos os três filos dentro deste clado. Gnatífera consiste em protostômios com um tipo único de mandíbulas ruticularizadas, e os três filos são Gnatostomúlida, Micrognathozoa e Rotífera. Neste vídeo, vamos nos concentrar no filo Gnatostomúlida, os vermes mandíbulas, nomeados sem surpresa por suas mandíbulas, que são impressionantes apesar de serem microscópicas. Gnatostomolídeos são animais exclusivamente marinhos e intersticiais, o que significa que vivem dentro e entre os grãos de areias individuais, embora sejam encontrados com mais frequência e às vezes exclusivamente em areias ricas de sulfeto e pobres em oxigênio. Talvez tenha sido a afinidade deles por um ambiente tão anóxico que os manteve escondido da descoberta por tanto tempo. O primeiro verme mandíbula individual foi descoberto em 1928 pelo Dr. Adolf Hemmen, embora não tenha sido formalmente descrito na comunidade científica até 1956 pelo Dr. Peter Axe, e não foi reconhecido como um filo separado até 1969 pelo Dr. Rupert Hildre. Desde seu reconhecimento oficial e até 2021, 102 espécies foram formalmente reconhecidas, 72 das quais estão documentadas em estudos de autoria ou coautoria do Dr. Wolfgang Steher, que nos auxiliou na escrita deste vídeo por meio de seus diversos artigos. Se você achar as informações aqui contidas fascinantes, sugiro fortemente que visite o link na descrição deste vídeo para aprender ainda mais sobre sua pesquisa e se juntar a ele. Gnatostomoida, tecnicamente os vermes de mandíbulas menores, mais frequentemente chamados de vermes mandíbulas ou vermes de mandíbulas, são criaturas marinhas microscópicas, não segmentadas, inteiramente monociliadas e vermiformes. Eles são delgados, às vezes com aparência de fios, e a maioria varia de meio milímetro a 1 milímetro de comprimento, com um diâmetro entre 4 a 10 centésimos de milímetro. A maioria é incolor, branca ou amarela, mas algumas espécies apresentam manchas brilhantes de pigmentação carmesim, laranja ou rosa. Esses organismos são separados nas ordens Filospermoidea e Bursovaginoidea. Os organismos dessas duas ordens geralmente podem ser determinados morfologicamente com base nas características de seu rostro, que é uma extensão pré-oral da cabeça. Observe que em Filospermoidea o rosto é alongado e pontudo, enquanto em Bursovaginoidea o rosto é um tanto bulboso e semelhante a uma cabeça, devido ao encurtamento da região do pescoço. Agora, observe que os membros de Bursovaginoidea também possuem numerosos círculos sensoriais, que são estruturas semelhantes a pelos ao redor de suas cabeças. Assim como os plateumintos do filo Plateumintes, os vermes de mandíbulas têm uma epiderme ciliada, mas, ao contrário dos plateumintos, os vermes de mandíbulas têm células monociliadas, o que significa que tem apenas um cílio por célula, e uma série de cílios sensoriais exclusivos, que parecem ser suas únicas estruturas sensoriais. Seu sistema nervoso está localizado dentro do tecido epitelial e geralmente consiste em gânglios frontais, operando essencialmente como cérebro, e nervos longitudinais ventrais, que percorrem todo o comprimento do corpo, embora isso possa variar de espécie para espécie. Todos os gnatostomolídeos são triploblásticos, bilateralmente simétricos e acelomados não segmentados. Seus corpos são essencialmente divididos em uma região de cabeça e tronco. Eles não possuem um sistema circulatório ou qualquer estrutura especializada para a troca gasosa, o que significa que eles, como muitos animais microscópicos, dependem inteiramente da difusão para sua troca gasosa. Seu sistema intestinal está localizado ventralmente, começando pela boca, que está sempre atrás da ponta do rosto. A boca é delimitada pela faringe muscular, que dá origem ao esôfago, que se alarga em um intestino uniforme de camada única, revestida por cílios. E é esta faringe que dá origem à característica mais distinta deste filo, as mandíbulas. A musculatura estriada da faringe é complexa o suficiente para permitir o movimento articulado da placa basal e das mandíbulas. Essas partes cuticulaриzadas duras e complexas consistem em um conjunto de mandíbulas semelhantes a pinças e uma placa basal ventral singular. As mandíbulas geralmente contêm dentes minúsculos e afiados e vêm em três tipos gerais. O tipo compacto relativamente simples, que geralmente está embutido na faringe, o tipo lamelar aberto, que está embutido mais posteriormente nas paredes faríngeas, e o tipo laminar fundido, que tem um local adicional de fixação muscular principal. Essas mandíbulas imponentes são usadas em conjunto com uma placa basal na superfície inferior da boca, que possui uma estrutura semelhante a um pente, usada para raspar pequenos organismos dos grãos de areia, que constituem o habitat do verme mandíbula.
Gnatostomolídeos são hermafroditas, com sistemas reprodutivos masculino e feminino relativamente complexos. Eles são hermafroditas simultâneos, o que significa que possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos ao mesmo tempo. Eles se fertilizam mutuamente por meio da cópula, e os filhotes se desenvolvem diretamente em versões em miniatura de seus pais, sem nenhum tipo de estágio larval. Muitas espécies são cosmopolitas, o que significa que são encontradas em todo o mundo. Na verdade, vermes mandíbulas foram encontrados em sedimentos anóxicos de todos os continentes, exceto da Antártida. A descoberta da diversidade de vermes mandíbula em 1970 levou à constatação de que, abaixo da camada oxidada do fundo arenoso marinho, existia um sistema de sulfeto completo com animais microscópicos em grande parte desconhecidos pela ciência. Bem, ainda há muito que não sabemos sobre esses sistemas, incluindo a diversidade total de vermes mandíbula. É possível que centenas de espécies estejam esperando para serem descobertas, pastando pacientemente em bactérias quimiotróficas oxidantes de enxofre em ambientes que antes eram considerados muito tóxicos para a vida. Mas teremos que esperar para ver o que será revelado pelos pesquisadores neste campo nas próximas décadas. Dessa forma, isso cobre os vermes mandíbula. Vamos agora então continuar e avançar através do clado gnatífera.